Sarah tinha encontrado um novo emprego em uma cidade pequena e estava procurando uma casa. A jovem estava olhando várias ofertas de moradia quando um homem local se aproximou dela. Desculpe-me, senhorita. Começou o homem. Ouvi dizer que você está procurando uma casa. Não posso deixar de pensar em uma propriedade ao norte da cidade, apenas 10 minutos de caminhada daqui. É linda e me disseram que tem um preço incrível. Sarah parecia interessada, mas a expressão do homem ficou sombria quando ele continuou. No entanto, o motivo de seu preço acessível é uma tragédia que aconteceu lá há apenas 2 meses. Ela pertence a um homem conhecido como o Sr. Ming. Há 3 anos ele perdeu sua esposa por causa de uma doença. Desde então, ele entrou em depressão profunda quando cuidava de seu único filho. Os olhos dele se turvaram e sua voz assumiu um tom mais profundo. A história conta que o infortúnio aconteceu quando o filho do Sr. Ming pegou uma pulseira que pertencia à sua falecida mãe. O pai descobriu e, ao voltar para casa, trancou o filho no banheiro e bateu brutalmente em seu braço com um martelo. O mesmo braço que ele usava a joia. Os olhos de Sarah se encheram de horror ao imaginar essa cena. A voz do aldeão ficou trêmula quando ele continuou a contar os detalhes sombrios. A única certeza que temos é que o Sr. Ming foi preso e confessou ter assassinado o filho, o enterrando em um arbusto próximo. No entanto, como tudo aconteceu na escuridão da noite, ele não se lembra com precisão do local exato do enterro. Apesar de uma extensa busca pelas autoridades, o corpo do menino nunca foi encontrado. As palavras do aldeão a deixaram inquieta, mas também despertaram sua curiosidade. A casa, com sua história trágica, exercia uma estranha atração sobre ela, como um mistério a ser desvendado. Ela decidiu falar com a agência imobiliária para saber o preço e vê-la. Ela tinha todos os pontos necessários para ser escolhida: boa localização, grande e a um bom preço. Assim, não pensou 2 vezes e decidiu alugar a casa do Sr. Ming. Os dias passaram tranquilamente para Sarah em seu novo emprego. A pequena vila era amigável e acolhedora e seu trabalho era perfeito. Sua colega Amanda tornou-se sua melhor amiga, rindo e conversando enquanto realizavam suas tarefas. Um dia, quando estavam terminando o dia de trabalho, Amanda a convidou para passar o resto da noite juntas em seu apartamento. Elas poderiam assistir a um filme, conversar e até colocar música. Embora ela a tenha avisado que os vizinhos eram muito exigentes com relação ao barulho, era preciso ter cuidado e controlar o volume. Sarah sorriu e sugeriu que seria melhor se elas fossem para a casa dela, onde não teriam de reclamar do barulho. Sua amiga pareceu incomodada e seu olhar ficou sério. Ela estava com um pouco de medo de entrar naquela casa depois dos boatos que estavam circulando no vilarejo. Mas Sarah a tranquilizou, minimizando a situação. Ela lhe garantiu que eram apenas lendas urbanas, criadas para assustar as crianças. Ela estava lá há vários dias e não havia nada de estranho com ela. Amanda ainda parecia relutante, mas finalmente cedeu à insistência da amiga. Quando chegaram, Sarah entrou em seu quarto para trocar de roupa e percebeu que havia uma grande corrente de ar lá dentro. Ela se lembrava de ter fechado meticulosamente todas as janelas. De repente, a porta do banheiro de seu quarto se fechou, fazendo-a pular de susto. Com passos hesitantes, ela entrou e aproveitou a oportunidade para lavar o rosto com água fria. Ao fechar a torneira, ouviu uma batida estranha e misteriosa. Era um clique, clique, que ecoava, sem que ela pudesse terminar a sua origem. Além disso, um cheiro desagradável começou a encher o ar, como se algo estivesse apodrecendo. Os sentidos de Sarah estavam aguçados por esses fenômenos estranhos. A corrente de ar frio, as batidas estranhas na porta e os sons misteriosos causaram um arrepio incontrolável na sua espinha. Ela voltou para a sala de estar onde a sua amiga estava esperando e explicou o que havia acontecido. Amanda assentiu com a cabeça e disse: "Esse deve ser o espírito da criança. Faz sentido, não é? O pai dele o matou naquele banheiro." Sarah não se convenceu com as histórias sobre o menino fantasma, mas a sensação de desconforto persistiu. Depois de um breve silêncio, ela decidiu convidá-la para dormir na casa dela naquele dia. Amanda não gostou muito da ideia, mas, vendo que a amiga estava assustada, acabou concordando. Ao entrar no cômodo, Amanda percebeu imediatamente o ar frio e a corrente de ar incomuns. De repente, a porta do banheiro se fechou, provocando gritos simultâneos das 2 jovens.
Alarmadas, elas se dirigiram ao banheiro, onde o cheiro desagradável que Sarah havia mencionado era perceptível no ar. Embora não tenham ouvido os ruídos misteriosos, a atmosfera pesada e o cheiro de decomposição deixaram claro que algo incomum estava acontecendo. Elas decidiram passar a noite em quartos separados. Sarah se encolheu em sua cama enquanto Amanda se acomodou na sala de estar, longe do banheiro que havia despertado a sua inquietação. O relógio marcava lentamente e, quando os ponteiros marcaram 4 horas da manhã, Sarah acordou assustada com o ar gelado que passava por baixo da porta do banheiro. Embora ela estivesse bem fechada, Sarah se cobriu com um cobertor e se levantou. Quando estava prestes a tocar a maçaneta da porta, um grito agudo ecoou de dentro do quarto. Ela se dirigiu rapidamente para a sala de estar, onde Amanda estava descansando. Com o coração aos pulos, Sarah contou a ela o que havia acontecido. Ela pediu à amiga que a acompanhasse até o banheiro para ouvir os lamentos que enchiam o cômodo. Mas Amanda resistiu, arrependida de ter cedido para passar a noite ali. Ela ainda acreditava firmemente que o espírito do menino assombrava a casa desde que o seu pai o matara. Ela temia que irritar os espíritos fosse uma coisa terrível e a aconselhou a encontrar outro lugar para morar e deixar a alma do menino em paz. No entanto, Sarah explicou que, devido à difícil situação financeira em que se encontrava, não podia se dar ao luxo de procurar outra casa. Amanda, lutando contra seus medos e dúvidas, finalmente concordou. As duas saíram da sala de estar e se dirigiram ao cômodo, onde os eventos inexplicáveis haviam ocorrido. Ao se aproximarem da porta do banheiro, não ouviram nada. Apenas o vento frio soprando sob a porta. Amanda olhou para Sarah, que dizia ter ouvido o choro de uma criança. Ela tentou confortá-la, sugerindo que poderia ter sido um pesadelo, mas a jovem tinha certeza de que o que ela tinha ouvido não era fruto da sua imaginação. Com passos lentos e mãos entrelaçadas, elas se moveram com medo em direção à porta do banheiro, tensas pelo que poderiam encontrar atrás dela. Quando chegaram lá, Sarah, movida por uma mistura de coragem e desespero, abriu a porta e acendeu a luz do banheiro. Amanda, protegendo os olhos com uma das mãos, espiou por entre os dedos. No entanto, para sua surpresa, não encontraram absolutamente nada nem ninguém. Tudo estava em ordem. Amanda suspirou de alívio e soltou a mão de Sarah, pois ambas haviam deixado marcas de unhas devido à tensão anterior. Com um tom de desculpa, Amanda reconheceu que foi ela quem havia perturbado com a história do filho do Sr. Ming, e que no final só havia conseguido assustá-la e lhe dar pesadelos. Sarah, por sua vez, também se desculpou com a amiga por tê-la acordado em vão, admitindo que havia sentido um medo real naquele momento. As duas se abraçaram e desejaram boa noite uma à outra. Antes de voltar para a cama, Sarah abriu a torneira e refrescou o rosto para tirar o suor. No entanto, o seu breve alívio desapareceu assim que ela ouviu novamente o assombroso clique, clique, clique que havia ouvido antes. Ela rapidamente alertou a amiga, que ainda estava saindo pela porta do quarto, e a informou que o som estava sendo reproduzido novamente. Amanda voltou imediatamente e Sarah fez sinal para que ela ficasse quieta, selando os lábios com um dedo em um gesto de silêncio. As duas mulheres, em completo silêncio, ouviram os ruídos que enchiam o banheiro. Seus olhares se encontraram aterrorizados. E, de repente, uma súbita corrente de ar fechou a porta do banheiro com tanta força que ela emperrou, provocando outra onda de gritos das duas jovens. Elas começaram a bater violentamente na porta, procurando uma rota de fuga. O tempo passava lentamente enquanto as duas tentavam em vão abrir a porta e gritar por socorro. Mas não havia resposta do lado de fora. A única companhia no banheiro era o assombroso clique, clique, clique e o cheiro persistente e nauseante que enchia o ar. Sarah se esforçava para manter a calma e encontrar uma explicação para tudo o que estava acontecendo. Com as unhas quebradas e ensanguentadas por causa de suas tentativas desesperadas de abrir a porta, ela estava internamente em conflito. Culpava-se por ter trazido Amanda para a situação, mas, ao mesmo tempo, se sentia aliviada por não estar sozinha nesse momento arrepiante. Os gritos de Sarah encheram o banheiro enquanto os lamentos ecoavam pela sala novamente. Amanda, também tomada pelo terror, gritava por respostas. "O que você quer de nós? Qual é a nossa culpa por tudo o que aconteceu com você e seu pai?" De repente, Sarah teve uma sensação estranha ao notar que o cabelo da amiga se mexia sutilmente enquanto ela se sentava ao lado do vaso sanitário. Ela enxugou as lágrimas e finalmente pediu que se afastasse,
Amanda, confusa, perguntou por quê, mas atendeu ao pedido e se moveu. Sarah notou que o cabelo dela havia parado de se mover. Isso a deixou intrigada, e ela começou a examinar o banheiro. Foi então que ela notou uma pequena fenda que se projetava por trás do vaso sanitário, pela qual podia sentir uma corrente de ar frio e o cheiro desconhecido que vinha sentindo no quarto. A jovem começou a pensar e relacionou as correntes de ar da casa com um buraco atrás do vaso sanitário. A sua amiga, intrigada e ansiosa, perguntou o que ela estava fazendo e Sarah pediu que ela a ajudasse a mover o vaso sanitário. Juntas, elas moveram o vaso sanitário para um lado e revelaram um buraco gigante, o suficiente para uma pessoa se espremer. Amanda, cada vez mais nervosa, expressou a sua perplexidade com a presença do buraco e perguntou o que era aquilo, ao que Sarah respondeu decisivamente: uma saída! A ideia de deixar Amanda no banheiro e se aventurar sozinha em uma passagem escura não agradou a amiga. E ficou nervosa e implorou para que ela não a deixasse sozinha. No entanto, Sarah tentou fazê-la entender que a única solução para ambas era que ela se aventurasse na passagem. Ela pegou uma caixa de fósforos na gaveta do banheiro e passou pelo buraco. Ao atravessar a escuridão, ela conversou com Amanda. Aos poucos, porém, Sarah parou de ouvir qualquer som vindo do banheiro, mergulhando em um silêncio assustador. O cheiro tornou-se mais nauseante à medida que ela avançava, e ela começou a pensar em voltar atrás, pois o túnel parecia não levar a lugar algum. Mas então os lamentos ficaram mais altos. Lutando contra o medo que a dominava, ela decidiu continuar a avançar engatinhando, enquanto os gritos ficavam mais altos, mesmo que não parecesse estar mais perto de uma saída e, em um instante, a sua mão não encontrou o chão e ela mergulhou em algum tipo de cano. Ela caiu em uma poça, embora a maioria dos fósforos estivessem molhados. Continuou a acender o último fósforo restante. Para o seu horror, ela percebeu que estava sobre o esqueleto de um rato. Ela gritou espantada. Antes que pudesse se recuperar, ouviu mais ruídos vindos da sua direita. Com cautela, ela seguiu os sons até que, de repente, avistou um vulto se movendo ao longe. Se aproximou lentamente com o tornozelo machucado e um corte na sobrancelha devido à queda no túnel. Ao se aproximar, ela percebeu a terrível verdade. A criatura que se contorcia e gemia no chão era o filho do Sr. Ming, o garoto que havia sido acorrentado e brutalmente ferido pelo seu próprio pai. O menino ainda usava as correntes e algemas que haviam sido usadas para prendê-lo e espancá-lo. O braço manco e mutilado do menino estava infectado e machucado. Preso ao seu corpo por meses, se decompondo lentamente. O cheiro horrível de putrefação que Sarah sentiu era devido a essas feridas macabras. O Sr. Ming, em sua loucura, jogou o corpo do menino no túnel, acreditando que ele estivesse morto. No entanto, o menino havia sobrevivido em condições desumanas, se alimentando de insetos, roedores e água de poças formadas por vazamentos nos canos da casa. Isso o manteve vivo, embora ele parecesse um esqueleto ambulante. Sarah, com o coração cheio de horror e lágrimas nos olhos, finalmente entendeu a verdade por trás dos mistérios da casa. Os gritos que ela e os aldeões ouviram à noite eram os gritos de socorro da criança. O cheiro fétido era o braço apodrecido dele. E os misteriosos cliques que ela ouvira eram produzidos pelo menino, que batia nos canos com suas correntes sempre que ouvia alguém usar a torneira, tentando enviar sinais de que havia alguém ali. Sarah olhou para o garoto com uma mistura de compaixão e tristeza. Em um instante, o medo desapareceu completamente, substituído por uma dor avassaladora. Ela estendeu a mão para o menino e acariciou seu rosto com ternura, murmurando palavras de conforto. "Não se preocupe, você não está mais sozinho. Nós vamos sair daqui", disse ela, com uma voz suave. Uma lágrima rolou pelo rosto do menino enquanto ele olhava para ela. O garoto tentou se levantar, mas o seu corpo frágil e magro não o deixava. Sarah o pegou nos braços e o carregou em direção à entrada do túnel, esperando que Amanda estivesse por perto. Antes que ela chegasse, no entanto, o menino pronunciou suas últimas palavras. "Minha mãe foi quem me protegeu todo esse tempo. Devo tudo a ela." Em seguida, ele fechou os olhos e parou de respirar. Sarah tentou desesperadamente acordá-lo, mas já era tarde demais. Com cuidado, ela colocou o corpo sem vida do menino no chão.
Antes de sair, Sarah colocou o fósforo no braço do garoto e notou a pulseira que ele estava usando. Era a mesma pulseira que ele havia tirado da sua mãe. Naquele momento, ela entendeu o verdadeiro motivo por trás das palavras do garoto. O bracelete tinha sido seu amuleto, a sua fonte de força e esperança durante o período em que esteve no túnel escuro. Aquela joia tinha sido um elo com a sua mãe, que cuidou dele até que alguém o resgatasse. Finalmente, os vizinhos que passavam nas proximidades ouviram os gritos desesperados de Amanda e chamaram a polícia. Eles conseguiram resgatar as duas, bem como os restos mortais da criança. Quando o Sr. Ming recebeu a notícia de que o menino estava vivo durante todo aquele tempo, ele ficou arrasado. Ele parou de comer e lentamente definhou até os ossos, morrendo em um ato final de remorso. Em sua carta de despedida, ele diz que o que mais amava na vida era sua esposa e que havia se livrado da última parte que restava dela, seu filho. Ele esperava que, do além-túmulo, os dois o perdoassem pelos horrores que havia cometido. Ele sofreria uma morte tão solitária e terrível quanto a que havia imposto ao seu próprio filho. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!